Com a palavra, por favor. Muito obrigada, Excelência. Uma observação. A bem da verdade, as considerações que vêm sendo feitas com relação... Perdão, Excelência. As considerações que vêm sendo feitas com relação à atuação do ex-ministro não são imputações nem acusações feitas pelos senhores senadores ou, eventualmente, pela acusação. São imputações feitas pelo procurador Ivan Marques, no parecer que eu acabei de ler alguns trechos, e o colega me acusou de falta de lisura, por ter lido trechos de um documento exarado por um procurador da República, que vem sendo citado aqui apenas parcialmente. É interessante isso. Eu juntei de novo o parecer, não foi como bis in idem, é porque eu entendi que a outra parte não estaria lendo o documento na íntegra. E se eu fui acusada de falta de lisura por ler trechos de um parecer exarado por um procurador, e é ele quem diz que houve fraudes, e foi ele quem disse que foi uma estratégia inadmissível essa história dos 24 meses que sequer foram observados, não fui eu, foi o doutor Ivan Marques, eu digo que o colega, com todo respeito, comete uma crueldade ao trazer uma pessoa para prestar depoimento sobre fatos dos quais ela é acusada, ainda que numa outra instância. É uma situação extremamente delicada. A testemunha está respondendo em outra esfera, pelos mesmos fatos. O procurador da República escreveu, foi fraude, eu não estou mentindo, está aqui. Então, se eu, eventualmente, na opinião do colega, agir com falta de lisura, entendo que é quase uma crueldade o que se está fazendo com esta testemunha. E gostaria apenas de completar a minha fala, estou no meu tempo ainda. Houve uma informação de que teria sido solicitada a oitiva do procurador. É verdade, foi solicitada na comissão quando os trabalhos já estavam encerrados. Foi solicitada aqui no plenário quando já se estava para votar o relatório apresentado pelo senador Anastasia. Porém, as pessoas precisam saber, o plenário precisa saber. A defesa teve o prazo para apresentar a contrariedade ao libelo. A defesa teve a oportunidade de arrolar 6 pessoas. Por que não arrolou o procurador Ivan Marques? Eu sei que o colega vai dizer, a senhora não tem que me pedir satisfações, mas na medida em que se trazem ao plenário esclarecimentos no sentido de que tentaram ouvir o procurador e a acusação não permitiu, me desculpe, a defesa não quis ouvir o procurador. Por que não quis? Porque sabe que o procurador vai dizer que todas essas operações foram fraudulentas, como ele inclusive escreveu. A defesa preferiu trazer pessoas para serem expostas aqui, que elas estão precisando se defender em outra esfera, e é muito difícil a pessoa ter que se defender e precisar falar de maneira objetiva sobre os fatos. A defesa trouxe pareceristas, trouxe um advogado da presidente em outra instância, que é a próxima pessoa a ser ouvida, trouxe uma testemunha que foi nomeada para um cargo público, nem puderam trazer aqui no plenário, e não arrolou o procurador. Então, com todo respeito, eram essas as informações que eu queria trazer, senhor presidente. A defesa pede a palavra pela ordem, está concedido. 4 meses que sequer foram observados, não fui eu, foi o doutor Ivan Marques. Eu digo que o colega, com todo respeito, comete uma crueldade ao trazer uma pessoa para prestar depoimento sobre fatos dos quais ela é acusada, ainda que numa outra instância. É uma situação extremamente delicada. A testemunha está respondendo em outra esfera, pelos mesmos fatos. O procurador da República escreveu, foi fraude, eu não estou mentindo, está aqui. Então, se eu, eventualmente, na opinião do colega, agir com falta de lisura, contrariedade ao libelo. A defesa teve a oportunidade de arrolar 6 pessoas. Por que não arrolou o procurador Ivan Marques? Eu sei que o colega vai dizer, a senhora não tem que me pedir satisfações, mas na medida em que se trazem ao plenário esclarecimentos no sentido de que tentaram ouvir o procurador e a acusação não permitiu, me desculpe, a defesa não quis ouvir o procurador. Por que não quis? Porque sabe que o procurador vai dizer que todas essas operações foram fraudulentas, como ele inclusive escreveu, aderindo que é quase uma crueldade o que se está fazendo com esta testemunha. E gostaria apenas de completar a minha fala, estou no meu tempo ainda.
Houve uma informação de que teria sido solicitada a oitiva do procurador. É verdade, foi solicitada na comissão quando os trabalhos já estavam encerrados. Foi solicitada aqui no plenário quando já se estava para votar o relatório apresentado pelo senador Anastasia. Porém, as pessoas precisam saber, o plenário precisa saber. A defesa teve o prazo para apresentar a contra... Com a palavra, por favor. Muito obrigada, excelência. Uma observação. A bem da verdade, as considerações que vêm sendo feitas com relação... Perdão, excelência. As considerações que vêm sendo feitas com relação à atuação do ex-ministro não são imputações nem acusações feitas pelos senhores senadores ou eventualmente pela acusação. São imputações feitas pelo procurador Ivan Marques, no parecer que eu acabei de ler alguns trechos, e o colega me acusou de falta de lisura, por ter lido trechos de um documento exarado por um procurador da República, que vem sendo citado aqui apenas parcialmente. É interessante isso. Eu juntei de novo o parecer, não foi como bis in idem, é porque eu entendi que a outra parte não estaria lendo o documento na íntegra. E se eu fui acusada de falta de lisura por ler trechos de um parecer exarado por um procurador, e é ele quem diz que houve fraudes, e foi ele quem disse que foi uma estratégia inadmissível essa história dos 24